Fala, Nação Azul, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Cruzeirense Apaixonado. Eu sou o Wallace Júnior e hoje a gente tem um vídeo sensacional, hein? A gente vai fazer a análise do jogão de ontem. Poderia ser muito melhor caso a gente tivesse levado a vitória para casa, mas não foi possível. Empatamos, né? Aquele empate com sabor amargo, sabor de derrota, porque a gente saiu na frente, mas a gente vai falar tudo sobre o jogo. Então vem comigo, antes de mais nada, deixa o like, se inscreva, ative o sininho, pra gente falar tudo aí de Cruzeiro, para sempre que chegar alguma coisa nova no canal, estamos postando bastante coisa, vocês estarem cientes e receber a notificação. Também não se esqueça, eu vou deixar na descrição do vídeo, as nossas redes sociais estão bombando em TikTok, Instagram, obviamente lá é pra gente trazer vocês, pra gente ver esses nossos vídeos aqui, esse nosso bate-papo, que é uma coisa feita de cruzeirense para cruzeirense, e só tem a agradecer, pessoal. Depois eu vou falar até sobre o tanto de inscritos que a gente tem, como é que a gente está em nossas metas aí, a gente está assim arrebentando, eu só tenho a agradecer mesmo a todos vocês, beleza? Então vamos sem mais enrolação, roda a vinheta, bora pro vídeo. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado. Bom, pessoal, então vamos começar aí a falar sobre o que aconteceu no jogo de ontem, que foi assim, um jogaço, uma partidaça digna de Libertadores mesmo. Pena esse confronto ter acontecido tão cedo nas oitavas de final, poderia ser muito bem um confronto de final, porque assim, foi um jogaço, dois grandes times com grandes jogadores, e a gente vai falar tudo sobre o que aconteceu. Falando nisso, a gente fez um vídeo de Match Day, né, mais foi uma coisa que a turma pediu bastante, foi um vídeo que gerou bastante engajamento, todo mundo gostou, recebi bastante elogios, a gente fez contra o Mirassol, e nós fizemos ontem contra o Flamengo, então vou deixar o vídeo também na descrição, o link do vídeo, então assistam que tá assim demais, viu? Tá muito legal. Mas vamos falar sobre o jogo. Primeiramente, pessoal, foi uma partida que a gente já esperava que ia ser difícil. Ninguém vai falar que jogar contra o Flamengo vai ser uma partida fácil, porque os caras têm um time muito bom. Não tem como, né? Eles têm um elenco aí recheado, dão com Palmeiras aí, talvez, na minha visão, eles têm até algumas peças um pouco melhores, então, para mim, é o melhor elenco do Brasil, então, pau a pau com o Palmeiras, o Cruzeiro tentando entrar nessa briga aí, né? Se aí, hoje em dia eu já acho que o Cruzeiro é a terceira força, mas eles estão um pouco acima, vide que a gente viu as substituições ontem, né? O Arthur Jorge, ele terminou o jogo com 2 substituições no bolso. Ele poderia colocar mais 2 jogadores, mas não colocou. O Léo Jardim, né? O Traíra, que foi hostilizado, né, no campo, a torcida pegou muito no pé dele, a gente estava lá, a gente viu, utilizamos ele também. No vídeo do Match Day tem uma entrevista com um rapaz muito legal, muito divertido, então vocês assistam lá. Ele também não estava nada feliz com o Jardim. Então a torcida do Cruzeiro estava engasgada com o Jardim, quer muito essa vitória, quer muito essa classificação para poder aí dar o troco, né? Porque ele agiu de muita má fé com o Cruzeiro, principalmente com o Pedrinho, com um cara com um coração enorme, um cara que assim fazia tudo pelo Jardim e que na noite pro dia o Jardim falou que não ia continuar, deu um lero-lero, um migué danado falando que tinha problema pessoal para resolver e me aparece 2 meses no Flamengo, né? Então a história a gente já sabe. Então é isso, o Cruzeiro tem esse problema que não tem um elenco tão farto quanto o Flamengo. Mas a gente começou a partida, pessoal, já na escalação, com surpresas. O Cruzeiro já foi de Wesley, né? Ele não vinha sendo titular porque ele chegou ontem, praticamente ontem, então assim, vinha sendo Kenji, com dúvida para o cria da base, o Felipe Moraes, mas o Arthur Jorge, ele vem fazendo isso, trazendo surpresas, escalação, jogo após jogo, e não foi diferente. Ele trouxe aí o Wesley para a gente, para poder estar começando a partida, que fez uma partida muito boa contra o Mirassol. A estreia dele já estreou com o pé direito, com um gol, com boas jogadas, e a gente vai falar se ele foi bem ou se ele foi mal durante a partida, mas o resto ele fez o feijão com arroz, né? Tirando aí o Fagner, que a gente não tinha aí para poder utilizar, estava com suspenso com 3 cartões, e o Romero que estava na mesma situação. Tirando isso, a gente praticamente gabaritou a escalação, né? Só não acertamos mesmo o Wesley. Do lado do Flamengo, ele também teve surpresas. Todo mundo achava que o Flamengo ia vir com 9, o Pedro, né, pessoal, que é um grande centroavante também, mas o Jardim optou por quê? Colocar o Bruno Henrique. Por quê? Um time mais leve, um time mais solto, para ganhar o meio de campo. E assim, o primeiro tempo, a estratégia do Jardim foi muito boa, porque deu certo. O Flamengo teve mais a bola, teve mais controle do jogo, não foi assim um Flamengo assintoso, com grandes chances, né? Teve alguns veículos que colocou o Otávio como o melhor da partida. Eu acho que o Otávio foi muito bem, mas não acho que ele foi o melhor da partida também. Ele fez algumas defesas, das defesas difíceis, umas 2 estavam impedidas, mas
o Jardim optou por isso, né? E eu acho que, pelo menos nesse primeiro tempo, a estratégia dele foi certa. Beleza, então para o jogo, pessoal, o time do Cruzeiro começou bem, já tivemos uma chance ali com 6 minutos, cara, que assim, era uma chance para aguardar. O Wesley deveria ter vindo de cabeça, acho que ele assustou com o kick da bola, não calculou muito bem, ele foi de peito, a bola subiu, passou por cima, livre, sozinho na pequena área, é um gol que a gente fala, pessoal, não é que ele não teve culpa, porque a bola quicou, ele calculou mal, mas é um gol que não pode perder, principalmente contra um adversário igual o Flamengo. A gente sabe que o Flamengo, ele é um adversário fatal. Você tem que matar, pisar no pescoço, porque se você der chance, a gente pode se complicar, que foi o que acabou acontecendo durante a partida. E aí, depois disso, o Cruzeiro tentou ter as ações, mas não conseguiu, por causa que o Flamengo reteve muita bola, então conseguiu controlar ali, diminuir o ímpeto, que era o que eles queriam, a gente estava até falando enquanto estava no campo, marca pressão, porque se a gente não recuperar essa bola, o 0x0 para eles estava ok, né? Eles estavam doidos aí com o empate, porque sabiam da força do Cabuloso, e queria levar, pelo menos, não sair na desvantagem, né? Ir para o Maracanã lá com 0x0 e a vantagem dele seria jogar em casa, que foi o que aconteceu com esse empate de 1-1. Vamos para o intervalo, os times voltaram a mesma coisa, né? O Arthur Jorge apostando em quem estava na partida, e aí o Cruzeiro abre o placar com uma jogadaça do Arroio, que, cara, eu vou falar com você, eu estava no superior laranja, a gente estava vendo o lance de frente. Quando ele fez o corte no Samuel Indo, que agora eu vou chamar ele de Samuel Indo, né? Porque acho que chegou a informação aqui, peraí. Acho que ele foi visto passando lá em Paris agora, tá? Daqui a pouco ele dá a volta ao mundo. Mas ele deu um corte assim, lindo, liso no Samuel Indo. Só que assim, o que a gente espera do Arroio? O Arroio é esse tipo de jogador, né? Ele faz boas jogadas, mas ele não finaliza bem, ele não capricha. Aquela última jogada dele geralmente é muito ruim. Se ele tem que chutar, ele passa, se ele tem que passar, ele chuta. E quando ele deu esse corte, eu falei, vai isolar, ou vai chutar um peidinho na mão do goleiro. Cara, ele deu uma chapada no ângulo, que eu vou falar com você, um dos gols mais lindos que eu já vi aí, um jogador fazendo na Libertadores, principalmente no Mineirão pelo Cruzeiro. Foi um baita golaço, uma jogada que ele merecia, ele estava jogando muito bem na partida, ele já tinha feito alguns lances de efeito, já tinha tido algumas oportunidades. No primeiro tempo ele teve um chute cruzado que passou muito perto. Então, assim, para mim, enquanto ele esteve em campo, ele foi o jogador referência do Cruzeiro. Eu daria o melhor em campo para ele. O pessoal falou, mas o Flamengo, cara, o Flamengo para mim não teve um destaque. O Arrascaeta não foi um destaque, o Carrascal quando entrou não, o Jorginho também não, o Bruno Henrique também não. Deu um trabalhinho ali, teve uma jogada que o Jonathan Jesus perdeu para ele ali no carrinho, mas também achei que o Flamengo foi um time muito normal, um time muito comum, né? Não tivemos grandes sofrimentos assim. Teve umas 2 defesas do Otávio ok no segundo tempo, mas foi aquela hora ali que eles tomaram o gol e vieram um pouco para frente, que é exatamente esse momento que a gente está na partida. Fizemos o gol, tínhamos a chance de fazer o segundo. Na minha sensibilidade, a gente estava mais perto de fazer o segundo do que tomar o empate, mas o juiz, que para mim errou em vários lances contra o Cruzeiro, tá? A mídia quer colocar uma narrativa, pessoal, de que o Cruzeiro ele foi beneficiado por causa do lance do Mateuzinho. Cara, na hora lá do campo eu não achei que foi, e vendo o replay, achei menos ainda. Por que não foi? Para mim, vendo o lance, o Mateuzinho, ele tira a força do pé, ele tenta recolher o pé, você vê que pega de raspão, você vê que ele vai numa outra jogada e acaba acertando o Bruno Henrique. Ele foi para dar o carrinho no Arrascaeta. E aí ele tira a força. Toda jogada de expulsão também tem que se levar em conta a intensidade, porque é o que faz colocar em risco a integridade física do jogador adversário. O que eu acho que não houve, acho que foi a interpretação do árbitro e do pessoal do VAR. Foi no limite, ok, se quisesse roubar para o Flamengo igual roubou nas outras decisões, ele poderia expulsar, mas seria uma expulsão injusta. Acho que o amarelo estava de bom tamanho, até pela tendência que o juiz estava dando no campo. Ele não estava dando faltinha, estava deixando o jogo correr, e aí, se ele fizesse, ele ia ser contraditório. Como foi contraditório no momento do empate. O Cruzeiro vindo melhor, teve um lance ali que o Bruno Rodrigues disputou com o Pedro, ele conseguiu à frente do Pedro, ganhando no corpo, foi uma jogada linda, tranquila, limpa. Ele nem deixa o braço assim, ele só faz o movimento de correr para a bola no giro. E o juiz acaba falando que foi uma falta, ainda dá um amarelo, e dessa falta acontece o gol do Flamengo, né? Que para mim teve uma falha ali dentro da área, né? Os jogadores ali meio que dormiram no ponto. O jogador levanta essa bola na área, cabeceia, a bola vai no travessão, volta no pé do Paquetá, que tinha acabado de entrar, acho que foi o primeiro toque da bola do Paquetá, e ele faz o gol de empate.
a torcida do Flamengo no campo dá uma inflamada, foi só essa parte, porque no geral a torcida do Cruzeiro amassou, foi uma festa linda, mosaico. Não vou passar pano aqui, a gente precisa melhorar o mosaico, turma. Vamos aí treinar, porque eu vou falar que foi um mosaico meio falhado, tá? Eu tava lá, o pessoal levantou antes, era para levantar no início lá do hino nacional, né? Naquela parte que fala do Cruzeiro. Levantou antes, na hora que estava na hora do Cruzeiro, já estava jogando os papel tudo pro alto, a turma não estava muito entrosada então. Então, para os próximos mosaicos, fica a dica aí, vamos melhorar. Mas a festa foi linda do mesmo jeito, e a gente amassando no canto, dando apoio, e a torcida apoiou. Quando tomou o gol, começou a cantar mais alto. O Cruzeiro teve algumas outras boas chances depois disso, o Flamengo já tinha feito suas substituições, fez a 5, entrou o Pedro, entrou o Carrascal, entrou vários jogadores. Aí que tá, pessoal, a diferença que a gente tem de elenco. É aonde foi o calcanhar de Aquiles do Cruzeiro que a gente falou no início do vídeo. A gente acabou morrendo com 2 substituições. Entrou 2 pontas, e aí, para mim, depois a gente vai dar a nota jogador por jogador. Foi os piores, que foi o Kenji e o João Costa, né? O 6-7 aí, o 67. Então eles entraram, ficaram de 20 a 30 minutos no campo, contando os acréscimos, e para mim eles foram o pior em campo, tá? E aí a gente foi para cima, teve algumas chances, o Matheus Pereira teve uma cabeçada, o Caio Jorge teve uma cabeçada sozinho na pequena área, cara, não sei como é que não foi gol. Eu tava de frente pro lance, e assim, nossa, era para ser gol também, mas no final das contas a gente não conseguiu, o Flamengo começou a reter mais ainda a bola, o Cruzeiro já estava cansado, teve um último lance que o Zé Lucas, que entrou muito bem, dos 3 que entrou, esse entrou bem, e assim, uma joia, tá? Esporte, obrigado. Obrigado, vocês são assim, ó. Já viu aquele meme, amigo, você é um amigo? Vocês arrumaram a joia pro futebol, pro Cruzeiro e pro futebol brasileiro. Anota o nome do Zé Lucas, que esse cara vai longe, tá? Então, assim, entrou com personalidade, 18 anos, roubou bola, deu passe, e aí no finalzinho ele conseguiu uma roubada de bola em cima do Pulgar, tocou pro Gerson, o Gerson deu uma arrancada que, vou falar com vocês, é outro que a gente vai falar na hora de dar as notas, uma partida, assim, monstruosa. Eu vim pensando assim, como que o Gerson joga tanta bola? É sem base, ele não perde a bola. Se a gente tivesse, e ainda às vezes eu vejo cruzeirense questionando que ele custou caro. Quem dera a gente tivesse dinheiro para comprar 2 Gerson, tivesse 2 Gerson no campo, porque a gente ia arrebentar. A Espanha mesmo foi campeã do mundo com meio de campo, e assim, ele é sem base. Segura a bola, dá passe, não perde a bola, sai jogando, assim, sensacional. Meio de campo de tirar o chapéu mesmo. E aí ele teve essa jogada, essa arrancada, abriu no Matheus Pereira, que voltou nele. O Pulgar acompanhou bem, ele também é um grande volante, né? Isso aí o Flamengo tem, assim como a gente tem o Romero, o Pulgar é muito bom jogador, ele marcou direitinho. No campo a gente chiou, mas deu um carrinho, pegou na bola, para mim não foi pênalti, então não foi uma jogada aí de, vamos dizer assim, polêmica, mas teve outros 2 pênaltis durante a partida, uma falta dentro do Matheus Pereira dentro da área, que eu achei que pegou o tornozelo sim. Matheus Pereira fez meio assim, aquela valorizada, pode ser nisso que o juiz não quis dar a falta, mas para mim teve o toque, teve um toque de mão também, que o jogador domina mal, bate no pé dele, vai na mão, não pegou no pé de outro jogador, não, pegou no dele, ele dominou mal, então, e depois usou a mão para dominar, então eu acho, ao afastar a bola, então para mim era pênalti também, então o Cruzeiro foi prejudicado. Não vem nessa narrativa que o Cruzeiro foi beneficiado, não. O Cruzeiro foi prejudicado, como sempre. Jogar contra o Flamengo, a gente já sabe, Flamídia, é muito difícil. A gente tem que ganhar um campo e ganhar dos juízes também. Eles vestem vermelho e preto, mas na volta lá, pode anotar aí que a gente vai classificar. Pode anotar aí, estou dando um papo reto para vocês agora aqui. Vamos classificar, beleza? E aí agora, o jogo terminou 1-1, a torcida ainda apoiou, bateu palma, né? Não teve aquela comemoração victory, porque a gente não ganhou, mas a torcida apoiou, está confiante, saindo do Mineirão no entorno, todo mundo acreditando que a gente pode trazer essa classificação lá do Rio. Nós já fizemos isso, né? A gente ganhou deles lá, quem lembra, 1-0, gol do Arrascaeta, que hoje está do lado de lá, que no final não jogou nada. E aí a gente vai para o próximo jogo, esse foi o desfecho da partida. Vou falar aqui só a nota de jogador para jogador, para a gente encerrar aí. Otávio, muito bem, vou dar uma nota 8 aí, quando foi acionado, catou demais, né, nessas 2 oportunidades, nas oportunidades que estava impedido ele, defendeu assim mesmo, no lance do gol ele não teve culpa. O William, esse eu tenho que falar, tenho que tirar o chapéu, que partida do William, cara, não errou nada, não deu nenhum problema, no ataque também acionou, foi bem acionado, ele que deu o passe, se eu não me engano, pro Arroio fazer a jogada, então assim,
baita partida do William, tá? Muito tempo eu não vi o William fazer uma partida dessa, sem saber que ele tinha essa condição. Ele chegou à seleção brasileira com a camisa do Cruzeiro, não foi à toa, e ontem ele retornou um dos melhores jogos que eu já vi ele fazer para a camisa do Cruzeiro. Fabrício Bruno, muito bem, para mim, ganhou todos os duelos, e até o duelo que ele ganhou, que foi da falta, ele ganhou, mas o juiz marcou errado, então eu acho que foi roubado, não põe a culpa nele. Jonathan Jesus também, monstruoso, jogou muito bem. No momento que o time estava com pouca inspiração, ele estava tentando dar saída de bola, com passe de profundidade. Ele é um jogador que realmente é nível Europa também, não deve ficar muito tempo no Cruzeiro, um jogador que vai valer muito dinheiro, então vamos aproveitar ele enquanto ele está aí, porque é um baita jogador. Rojas, esse para mim foi abaixo, tá? Eu vou dar... não dei as notas, né? Então vamos lá, 8 para o Otávio, 8 para o William, 7,5 para o Fabrício Bruno, 7,5 para o Jonathan Jesus. No Rojas eu vou dar 5,5. Por quê? Ele comprometeu? Não, mas também não ajudou, não fez nada lá na frente. Para mim ele foi muito apagado, sabe? Poderia ter feito mais, ter dado mais opção também. Acho que ele escondeu muito do jogo, então vou dar 5,5 para ele. Mateuzinho foi bem, né? Não foi aquela partida exuberante espetacular, mas foi bem quando teve em campo ali. Teve essa falta que ele ficou no limiar de ser expulso, poderia ter prejudicado muito o Cruzeiro, então por causa disso eu vou dar uma nota 6. Matheus Pereira, esse eu vou dar uma nota baixa também, tem que fazer esse adendo, cara, eu falo todo vídeo aqui, ele é craque, eu acho que ele joga muito, mas também sempre falo, ele não decide. Eu espero ainda e creio nisso, que ele, já falei isso, para ele entrar no hall dos grandes jogadores do Cruzeiro, ele precisa de título e decidir um título pra gente. Eu ainda acredito que isso vai acontecer, e espero que ele faça isso, mas até o momento ele não cresce em decisão. O Arroio mesmo, se a gente pegar os gols do Arroio, ele fez gol ontem na Libertadores, fez gol na semifinal contra o Corinthians, fez gol contra o Palmeiras esse ano no Aliança, quem estava perdendo. Então, assim, por mais criticado que ele seja, vários lances que ele erra, o Arroio aparece muito nos momentos decisivos. E o Matheus Pereira, a gente não tem tanto momento decisivo dele assim. Em jogo grande, jogo que você fala assim, eu precisava que esse cara tirasse um coelho da cartola. Isso não acontece. Então, acho que ele foi bem marcado também, mas ele poderia ter feito mais, sim, principalmente quando ele teve espaço. Então, vou dar para ele uma nota 5,5 também. Assim, para mim, foi bem parecido com o Rojas ali. O Gerson, nota 8, cara, já falamos aqui dele, não vou falar de novo, mas sim, jogadoraço, que baita jogador que o Cruzeiro tem. Na ponta, Arroio, para mim, muito bem, fez o gol, vou dar para ele a nota 8,1. Não, dá 8,5 para ficar, né, redondinho. 8,5 para mim foi uma partida muito boa do Arroio, uma das melhores que eu já vi ele fazer. Tanto é que ele ficou puto de sair, né? Até discutiu com o técnico, teve aquela confusão lá. Segundo Arthur Jorge, na coletiva já está tudo resolvido, arestas aparadas, mas ele ficou chateado porque provavelmente ele também estava com esse sentimento que ele estava fazendo uma grande partida aí, que ele não merecia sair. O Wesley, para mim, também foi bem. Ele deu uma virada de bola espetacular também, que foi na jogada do lance da Arroio. Ele fez várias viradas de bola, isso é uma coisa que eu cobro muito no Cruzeiro, e assim, todas que ele fez, a maioria ele acertou. Poderia ter ido melhor no lance do gol lá, que ele errou, mas gostei, uma parte de estreia na Libertadores dele ali, vou dar uma nota 7 para ele ali também, eu achei que uma nota legal. O KJ também não foi tão bem, porque não foi tão acionado, mas quando foi, deu trabalho, várias vezes em arrancada, teve uma última arrancada final lá, que tinha 4 correndo atrás dele, sempre que foi, acho que ele levou perigo. Ele não foi melhor porque não teve tanta oportunidade, tanta bola nele assim. Então, dentro da partida dele, do que ele poderia fazer, eu vou dar uma nota 7 pro KJ, beleza? Para os que entraram, os dois eu já falei, péssimos. O Kenji, para mim, vou dar nota 4, horroroso. Esse aí, ele não pode reclamar. Se tem alguém no Cruzeiro, da base, algum cria do Cruzeiro, que não pode reclamar de ter recebido chance, é o Kenji. Ele teve muita chance, ele tem muita chance e ele não arruma nada, não vai para cima, não tem 1 contra 1, não quebra. Toda a bola depois que entrou foi no pé dele, o ataque morreu, beleza? Então para mim ele foi o pior, nota 4. Depois, e o João Costa que entrou também foi bem mal. Não sei se ele estava numa noite ruim, na estreia dele no Mirassol, achei que ele foi bem, mas ontem tecnicamente ele estava muito abaixo, errou tudo, não conseguiu fazer nada, vou dar um 4,5 para ele. O Zé Lucas, sim, como eu falei antes, também não vou me alongar, baita achado, baita jogador, dá nota 7,5 para ele. No pouco tempo que ele jogou, não vou dar mais uma nota maior porque ele jogou pouco tempo, mas assim, é um jogador que a gente vai ter muita alegria com ele, beleza? O Arthur Jorge, vou dar nota 8, acho que ele entrou bem, só não dou uma nota maior porque não conseguiu ganhar.
Não vou criticar dele ter ficado com as 2 substituições no bolso, porque talvez não tinha mesmo o que fazer, era ali, o time era esse, falta opções mesmo. E é isso, pessoal. Então, essa foi a nossa análise. Acredito que quarta-feira a gente tem chance, está em aberto, tá? Então não fiquem desesperados, cruzeirenses. E flamenguistas que estão vendo esse vídeo, não fiquem se achando, tá? Não fiquem se achando. Vou dar o papo reto aqui, a gente vai classificar lá no Rio, beleza? Vamos classificar lá no Rio, vocês anotem aí, pode me cobrar depois. Então, não podemos perder a esperança, que a gente tem time sim para enfrentar o Flamengo, nós mostramos aqui que dava para ganhar tranquilamente, beleza? Então é isso, queria agradecer a todos. Assim, falei que ia falar dos inscritos, a gente já está aí na casa de 220 inscritos, pessoal. Eu tinha colocado a meta para amanhã de 160, e a gente já bateu essa meta, a gente está assim, igual a Dilmusa mesmo. Ela era uma deusa incompreendida, a Dilma, né? Quando ela falava que a gente chega na meta, dobra a meta, e com a confusão dela, é exatamente isso. Eu não estou conseguindo nem pensar na meta aí, toda meta que a gente coloca, a gente está batendo, então só tenho que agradecer. Vou até fazer um agradecimento aí à turma lá do meu trabalho, que sempre pede para eu falar, não vou falar nome por nome, mas pessoal do Farras, pessoal do Invase, pessoal da manutenção, Silos, lá da qualidade onde eu trabalho, DPA, não vou citar nome para não esquecer. Obrigado por todo o apoio, todo mundo que vê o vídeo, sempre fala bem, faz críticas também, tem que fazer crítica para a gente estar melhorando. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Aquele abraço. Tchau, tchau.